Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, e a nós descei Divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Na liturgia de hoje nós contemplamos mais uma vez esse esforço de Jesus como nosso mestre, nos ensinando o caminho da bem-aventurança. Bem-aventurança quer dizer felicidade. Mostrando para nós qual o caminho que Deus pensou para cada um de nós. E é muito importante a gente agradecer a Deus pelo modo como Ele nos criou. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, o homem é capaz de Deus. Se Deus não tivesse dado esta capacidade para nós, nós não faríamos ideia de quem Ele seja e de como nos deixar conduzir pela Sua palavra, pelos seus ensinamentos, pelos seus mandamentos. Mas Deus nos criou de tal modo, mesmo com as dificuldades encontradas por conta do pecado original, que nós perdemos a capacidade de perceber com maior clareza a presença de Deus, também de seguir os seus mandamentos. Por isso que Ele vem em nosso socorro através da revelação. A revelação de Deus que se manifesta a nós através da própria criação, que são sinais da presença de Deus, mas também a revelação através dos profetas, através de homens e mulheres que ao longo da história nos transmitiram a palavra de Deus para nos auxiliar, de tal modo que sejamos capazes de ler a palavra de Deus inscrita em nossos corações. Santo Agostinho vai dizer que Deus teve que escrever em pedras
aquilo que o homem não conseguia mais ler no seu coração. Mas já está tudo no nosso coração, mas a revelação de Deus, ela vem nos mostrando com mais clareza o que Deus espera de cada um de nós. E onde que nós devemos colocar a nossa confiança, onde deve estar o essencial da nossa vida. Ao longo da nossa vida, Deus revela muitas potencialidades, mas nós precisamos desenvolvê-las. Vejam, por exemplo, quantas pessoas que têm uma voz boa para cantar. Mas nem todas essas pessoas se dedicam para ensaiar, para aprender as técnicas vocais e de repente vão passar a vida inteira sem cantar direito. Outros desenvolvem, e conseguem chegar num bom nível. Outras pessoas que são inteligentíssimas teriam potencial para aprender muitas coisas, mas se acomodam, ficam lá no seu canto, não correm atrás. Assim também é a nossa capacidade de conhecer a Deus. Todos nós somos capazes de nos desenvolver muito na nossa capacidade de perceber a presença de Deus, de nos deixarmos conduzir pela sua palavra, e isso vai transformando a nossa vida, vai transformando a vida da nossa família, da nossa comunidade, e por que não dizer também da nossa sociedade. Por isso que Deus, há muito tempo, vem investindo em nós. Através da primeira leitura do profeta Jeremias, mostra esta realidade essencial. Confiar em Deus ou confiar no ser humano? Maldito o homem que confia no homem e feliz o homem que confia no Senhor. Claro que temos que confiar nas pessoas, senão a gente não consegue conviver com ninguém. Mas jamais colocar toda a nossa confiança numa pessoa. A gente vê a história dos povos. Quantos povos colocaram a confiança em um líder e causaram grandes catástrofes, Na Segunda Guerra, por exemplo, um país quase inteiro colocou a confiança num líder, no Hitler. E vejam o que aconteceu no final da história. Por isso que nós precisamos aprender a colocar a nossa confiança em Deus. Na nossa vida nós podemos ter a ajuda de muitos mestres. Se eu preciso construir uma casa, um prédio, uma igreja, eu preciso contratar um mestre, que conheça, um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obras. E ele vai garantir que a gente tenha uma casa segura, também confortável. Se eu tenho problemas na justiça, preciso contratar um mestre nessa área, um advogado que vai ajudar a defender a minha causa. Se estou com problema de saúde, um mestre, alguém que conheça da área de saúde. Mas nós precisamos também prestar uma atenção muito maior no mestre da vida, que é Jesus. Jesus veio nos mostrar que a nossa vida é uma vida preparada para a eternidade, não somente para este tempo. Por isso Jesus gastou tanto tempo falando do reino dos céus, do reino de Deus, que é bem diferente dos reinos desse mundo. Os reinos desse mundo, geralmente, muitas pessoas gastam as suas riquezas materiais, riquezas intelectuais, riquezas físicas, para dominar as pessoas, para controlar, para conseguir privilégios. Vejam essa situação na Europa, essa guerra que está iminente. Quanto dinheiro se gastou nisso? Quanto investimento de inteligência para construir armas que podem destruir a humanidade. Como diz no livro do Eclesiástico, Quando a ciência chegar ao seu termo,
o homem ficará perplexo. Uma ciência sem Deus, os mestres do mundo vão levar à perplexidade. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que é feliz aquele que confia no Senhor. É feliz aquele que busca o conhecimento de Deus. Nós precisamos observar isso. O reino de Deus é uma realidade que foi pensada para todos. E Jesus mesmo mostra isso, usando o seu poder não para dominar, mas para servir. O grande modelo do reino de Deus é Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Se todos nós tivéssemos esse cuidado de lavar os pés uns dos outros, de cuidarmos uns dos outros, com certeza nós alcançaríamos o reino de Deus e esse mundo já seria um lugar muito melhor para a gente viver. Vejam o que causa a desconfiança em Deus e a desconfiança nos irmãos. Quando a gente não confia em Deus, geralmente também a gente desconfia das pessoas. Quando a gente confia em Deus e vive os seus mandamentos, e todos se dedicam a fazer isso, a gente passa a confiar mais nas pessoas e não temos medo das pessoas. As grandes guerras aconteceram geralmente por medo dos outros. Ele está fazendo uma arma, eu também tenho que fazer a minha, No passado já aconteceu isso, ele pode fazer novamente comigo. E assim vamos nos armando, os países contra os outros, dentro da própria família. Ao invés de se ajudar, os membros da família começam a concorrer entre si. E se não tomarmos cuidado, dentro da nossa própria comunidade. E aí a vida fica praticamente insuportável. Mas quando a gente confia em Deus e a gente passa também a confiar nas pessoas, esta vida já vai se tornando muito melhor. Como diz a palavra, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E como é bom ter amigos, sim ou não? A nossa vida fica muito melhor. Já dizia um sábio grego, ensinando para o seu filho a ética, o segredo da felicidade, os princípios para uma pessoa ser feliz. Ele falava sobre amizade e dizia, se uma pessoa compra, por exemplo, uma chácara ou um bem, qual o sentido dela usufruir daquilo sozinho? Não, ela atinge uma plenitude maior quando ela convida os amigos para celebrar. Nossa, eu passei no vestibular, ou a pessoa casou-se, ou algum outro motivo, e elas utilizam aquele bem para estar com os amigos. E assim nós devemos cultivar essa amizade com Deus, essa amizade com os irmãos. E o grande horizonte que dá sentido para a nossa vida é justamente esta percepção do grande projeto de Deus para cada um de nós. Como diz o apóstolo Paulo, diante de uma discussão, uns diziam, não, eu acho que não há ressurreição. E aí o apóstolo Paulo fala, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou e nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Porque toda a nossa fé cristã está fundamentada na ressurreição. E depois o apóstolo Paulo vai dizer, mas não, Cristo ressuscitou como primícias daqueles que ressuscitarão. Ou seja, os primeiros frutos, Jesus é o primeiro ser humano que ressuscita, mas todos nós ressuscitaremos em Cristo, se permanecermos fiéis à sua palavra. E a nossa vida está projetada para a eternidade. E uma pessoa que tem um olhar lançado na eternidade, conhecendo o projeto de Deus, ela já vai transformando a sua vida nesse tempo. E é assim que grandes desafios são superados, grandes problemas são vencidos, quando a gente tem esta confiança em Deus
e passa a ter os mesmos sentimentos, pensamentos e o agir de Cristo. E é isso que leva tantas pessoas dentro da igreja a realizar tantas obras maravilhosas, né? Lá em Aparecida está acontecendo o encontro de catequistas, né? Catequistas do Brasil inteiro. Experiências muito bonitas de pessoas que se dedicam à formação de novos cristãos. Dentro da comunidade, quantas pessoas que se dedicam, não somente 1 ano, 2 anos, mas 10, 20, 30 anos ou mais, são sinais de pessoas que já conseguiram de alguma maneira enxergar o reino de Deus e acreditam no projeto de Deus, se apaixonam por esse projeto e já começam a transformar as suas vidas, as suas famílias e o mundo. Não vamos esperar para depois, porque o reino de Deus já está no meio de nós. E vamos usar os nossos bens, as nossas riquezas, materiais, espirituais, intelectuais, em favor desse projeto, que com certeza é melhor do que todos os nossos projetos pessoais. Amém. E agora vamos ficar de pé, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,